Eu quero ler com você e convidá-lo para lermos um pequeno trecho da Palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo 10, versículo 16, que diz: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente e simples como as pombas. Olha, quando Jesus disse isso, ele estava dizendo numa conjuntura em que o Império Romano dominava toda aquela região limítrofe ao mar Mediterrâneo. E o grau de perversidade daquele império, daquela sociedade, era intenso. As crianças podiam ser abandonadas por qualquer motivo, em montanhas, em rios, e não havia nenhuma lei que proibisse esta perversidade, embora o Império Romano fosse um império com leis rígidas, mas basicamente eram para sustentar a ordem estabelecida. A preocupação com o direito, como temos hoje, os direitos individuais e a proteção social, isso não havia. E, diante disso, Jesus diz para os seus discípulos, e o que vale para qualquer um de nós, em qualquer tempo, que deveríamos ser, diante deste mundo perverso que aqui está e que lá estava, que diante disto devemos ser prudentes como a serpente. Como é que a serpente se comporta em seu habitat? Com prudência. Ela, para atacar sua presa ou para se defender, ela age com prudência. Ela olha, ela observa, ela calcula distância na sua maneira de ser e de se defender, no seu instinto natural. E Jesus disse que esse tipo de comportamento aplicado à nossa existência seria útil. Ele disse para observarmos as coisas, analisarmos, olharmos, meditarmos. Então a igreja, naquele contexto e no contexto em que vivemos, tem também o propósito de levar as pessoas a uma reflexão do que significa o mundo e do que é o mundo. Entretanto, paradoxalmente, hoje, as instituições que representam o Evangelho, que são as denominações, estão trilhando por uma lógica absolutamente, diametralmente oposta à lógica que Jesus propôs para os seus discípulos. Na lógica de Jesus, o seu discípulo deve ser prudente, analítico. Na lógica de hoje, especialmente na lógica neopentecostal,
o cristão deve ser um absoluto alienado. Se não, vejamos, em um culto neopentecostal, não há qualquer forma de racionalidade e de prudência e de análise. Tudo o que um líder neopentecostal diz vira uma espécie de mantra divino. Quando ele diz, por exemplo, olha, essa toalha aqui é ungida e vai proteger a sua casa, as pessoas acreditam e pagam 10, 20, 50, 500, quanto a usúria do líder neopentecostal deseja arrecadar naquele momento. Se eles pegarem um óleo qualquer, produzido em qualquer lugar, e disserem que foi ungido no Monte Sinai, no Egito, todo mundo acredita. Todo mundo crê, acredita firmemente que aquele óleo tem um valor espiritual, um poder que emana, que é capaz de levá-la a conquistar sonhos. Não existe nada mais alienante do que isso. É a instituição mais alienante da história da humanidade. Eu desconheço qualquer movimento, qualquer instituição, qualquer ideologia que tenha a capacidade de alienar mais do que o discurso neopentecostal. E se você me disser, mas quem é mais alienante? É o carnaval ou o culto neopentecostal? Eu vou lhe dizer com convicção, para mim, mais alienante do que um desfile de carnaval no Rio de Janeiro é um culto neopentecostal. E aí você vai me dizer, mas que é isso, professor? Que exagero! Olha, o carnaval é uma expressão cultural e a maioria das pessoas praticam, seguem e brincam no carnaval, talvez para fugir de sua dura realidade, para extravagar com extravagância os seus sentimentos, mas eles todos sabem que aquilo ali é uma fantasia que dura uma semana. Entretanto, os membros das instituições neopentecostais acreditam fielmente que o sabonete ungido é ungido, que a espada de São Jorge tem poder para livrá-los, que a toalha sudorípara de um apóstolo tem forças energéticas, espirituais, celestiais para conduzi-lo à vitória. Esta alienação toda distancia qualquer um da simplicidade do Evangelho. O conselho que Jesus dá para cada um de nós é que sejamos prudentes, é que ao ouvirmos qualquer coisa, devamos ser como os crentes de Bereia, que ao ouvirem o apóstolo Paulo pregarem,
em Atos capítulo 17, versículo 11, diziam, olha, vamos olhar nas Escrituras, ver se tem algum embasamento. Mas não é assim que age o crente neopentecostal. Ele acredita em qualquer coisa que se diga no púlpito. Só não acreditam no Evangelho. Porque o Evangelho é muito simples e diz, olha, no mundo tereis aflições. Isso é o que o Evangelho diz. No culto neopentecostal é o contrário, diz assim, olha, pare de sofrer. Aí Jesus diz no Evangelho, olha, não se preocupe com tesouros aqui na terra. Aí no culto neopentecostal se diz, não, você que quiser conquistar coisas aqui na terra, basta fazer uma corrente de Abraão, e eles acreditam. No Evangelho diz, olha, a caminhada é de espinhos, é de renúncia. E eles não acreditam, mas eles acreditam no que o neopentecostalismo diz, que não, aqui no mundo não é de renúncia, é de agregar poder, de conquistar. Meu amado irmão, que porventura esteja envolvido nessa teia de aranha, de engano, de ilusão e de fantasia, liberte disso em nome de Jesus. Leia os evangelhos, é só isso. Leia Mateus, Marcos, Lucas, João, e perceba que não há conexão, indexação, não há simbiose, não há nada que conecte, que ligue o que Jesus disse ao que os apóstolos, bispos e pastores neopentecostal prometem. Há uma distância abissal entre o que o Evangelho diz, propõe e promete ao que eles dizem. Em nome de Jesus, venham para o Evangelho de Cristo. Como eu estou no Evangelho de Cristo, você também pode estar aí, nesse momento, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus e está em qualquer lugar. Então, aí onde você está, em qualquer cidade, em qualquer local, simplesmente ajoelhe-se, ou fique de pé, ou deitado, como você estiver, como você queira, e feche os olhos e ore, dizendo para Jesus, Senhor, ilumina meus pensamentos, me faz uma nova criatura, uma mente renovada, restaurada, regenerada no Evangelho. E eu tenho convicção de que isto se fará, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus esteja convosco, em nome de Jesus. Amém.